Saúde. Bem-vindos ao mundo da biologia. Doutor Tawfik Matar, professor, clínico geriatra registrado e aprovado do Conselho Federal do Ministério da Educação e Cultura. Documento esse que foi assinado em novembro de 87 pelo senhor diretor-geral, Dr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Dr. Tawfik é também aprovado pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas. Dr. Tawfik criou o conceito dos 10 mandamentos de saúde. E é exatamente sobre alguns conceitos dos 10 mandamentos de saúde que nós vamos ter a subida honra de bater um papo com o Dr. Tawfik Matar. Dr. Tawfik, muito se comenta a respeito da manutenção da energia no organismo. Uns dizem que tem que fazer ginástica, que tem que correr, subir montanha, deitar, ir nadar e fazer um monte de coisas. Isso nós sabemos, que o senhor já nos explicou, que isso depende muito de uma coisa biológica, ele é unilateral. Cada pessoa necessita de um tipo de exercício. Entretanto, o senhor recomenda que é importante se caminhar pelo menos 1 hora diariamente. Por quê, doutor? Andar normalmente, calmamente, não faz mal para o coração, melhora as articulações, porque nós não podemos parar, como, por exemplo, uma porta. Você fecha ela e deixa durante 1 ano ou 2, você vai abrir a dobradiça e não abre mais, porque está enferrujado. A mesma coisa somos nós. Então não é possível. Segundo, o caminhar, ele obriga, por causa dos movimentos dos músculos, a melhorar a circulação sanguínea. Muitas mulheres, por exemplo, que têm, por nascimento, por herança, fatores assim de doença, veias, varizes, se elas caminhassem sempre, essas coisas seriam muito menores nela. Todos nós precisamos caminhar, porque caminhando melhora a articulação, melhora os músculos, melhora o coração, melhora a respiração, porque nós obrigamos o pulmão a receber mais oxigênio, e a maior oxigenação melhora o cérebro, melhora a defesa contra a arteriosclerose, então o indivíduo demora para ficar tratado. Então é um fator de tratamento dos mais importantes, como a água, e nós não fazemos. Esse é o conselho que eu digo, deve caminhar dentro de casa, como eu faço. 1 hora no corredor, não precisa sair. Todo dia, com calma. Vai vendo a televisão, vai andando, vendo. Quando você perceber, já passou, você cumpriu com um dos melhores tratamentos que você poderia fazer para a sua saúde. Doutor Tawfik, o senhor como geriatra é um homem que entende dessa coisa da alimentação. Dizem até que nós brasileiros somos meio mal acostumados em relação a essa coisa da alimentação. Nós comemos assim, feijoada no verão, né? Dobradinha, e exageramos na pimenta. Entretanto, o senhor recomenda que a gordura saturada não faz bem ao organismo. Qual a razão específica que o senhor poderia nos explicar? Sendo uma linguagem bem simples, por que razão a gente não deve exagerar na gordura saturada? Tudo que existe no nosso corpo é proteína. Se nós não colocamos proteína no nosso organismo pela alimentação, não tem como substituir aquelas que vão morrendo, vão desaparecendo. Então é necessária a proteína. Mas nós precisamos de proteína, cerca de 50, 60 ou 80 gramas de proteína por dia. Então precisava orientar essa alimentação. Agora, por que que precisa naturalmente comer os outros elementos? Porque também faz parte do organismo. Por exemplo, você diz assim, o açúcar, a glicose, por exemplo, no organismo, ela, quando está em excesso, o indivíduo passa a ter perturbações desse excesso de açúcar. Muito bem, quando eu digo açúcar, é a glicose. Então, o que acontece? O indivíduo passa a ter consequências. Agora, se tiver
houver muito açúcar, exagerada quantidade de açúcar no organismo, o indivíduo sofre. Se faltar o açúcar, ou seja, a glicose no nosso organismo, o hidrato de carbono, o indivíduo sofre. Ele fica tonto, a hipoglicemia, por exemplo, leva o indivíduo até a perigo de morte. Então não é possível. Tanto que nos Estados Unidos, os choferes são examinados quando eles têm hipoglicemia, eles são obrigados a ingerir açúcar, doces, quando estão guiando os carros, por ordem do trânsito. Então veja vocês a gravidade disso. Agora, para os diabéticos, que é um problema de doença do pâncreas, que é o que controla o açúcar, ou seja, os hidratos de carbono no sangue, porque ele produz a insulina. Agora, há um conselho: coma pouco doce, é necessário, não pode comer muito, senão vem a obesidade. Ou então vem as consequências que são maléficas da presença do excesso desse hidrato de carbono, ou seja, desse açúcar. Então não dá. Depois vem as vitaminas. As vitaminas não alimentam o indivíduo, ela não engorda e nem emagrece. Elas são intermediárias entre os alimentos. Ela serve como se fosse um carrinho de pedreiro que traz o tijolo e leva até o pedreiro para ele fazer a parede. Ela é intermediária, ela é quem carrega, isso para vocês entenderem. Então o que ocorre? Ocorre que sem ela os alimentos não se integram, os alimentos não se conduzem direito para a sua finalidade. E aí então gera doenças, gera uma porção de coisas. Por exemplo, os radicais livres, os sais minerais. Nós temos radicais livres, é outra parte. Esses sais minerais, eles são conduzidos por intermédio ou de vitaminas ou de certos aminoácidos. Por exemplo, o ferro, anemia. O indivíduo que não tem anemia por questões de sangramento, ou de ferimento, ou coisa parecida, que é uma doença, é porque o ferro, que deve entrar nos glóbulos vermelhos, ele não tem as vitaminas C suficientes para fazer esse papel. Não tendo esse papel, você pode ter ferro à vontade do seu organismo, ele não se integra dentro das células dos glóbulos vermelhos, então você fica anêmica. Antigamente nós não sabíamos disso, isso é a coisa moderna. Eu dou esse exemplo para poder compreender todas as outras vitaminas. No caso dos radicais livres, o que são radicais livres? São os derivados dos sais minerais, do cobre, do ferro, do chumbo, do ouro, da prata, aí são 90 e tantos sais minerais. Então, o que ocorre com eles? Quem que comanda esses elementos dentro do organismo? Quem que evita que os radicais livres ataquem o nosso organismo? São as vitaminas. Mas quais são as vitaminas? Todas. Eu vejo colegas aí, olha, toma vitamina E, por exemplo. Tome, não há dúvida, é um grande antioxidante. Ele combate mesmo os radicais livres, mas não é o suficiente. Nós temos que tomar o conjunto de vitaminas que se conhece. Porque aí você tem um trabalho quase que perfeito contra os radicais livres. Então você veja, sais minerais faz parte do nosso organismo, a gordura, os lipídios fazem parte do nosso organismo. Não pode deixar de ter gordura, porque as gorduras, elas representam uma espécie de algodão, como se fosse algodão entre copos. Entre os nossos órgãos tem que ter gordura para que um não se aproxime do outro. E isto é uma maneira de dar, naturalmente, segurança aos órgãos que estão dentro do nosso corpo. Quanta gente que é muito gorda, eu vou dar um exemplo, muito gorda, emagrece muito. Aí o que acontece? O rim cai, chama-se aptose renal. Ou então a bexiga cai. O próprio fígado fica vazio, começa a cair. E aí tem um mundo de outras doenças, que é o deslocamento, que é a queda dos órgãos por causa da gordura. Isso é quanto à presença da gordura como fenômeno físico. Agora, como fenômeno químico, orgânico, as gorduras têm seus derivados. Então tem, por exemplo, ela faz parte da composição, por exemplo, do colesterol. O que é o colesterol? É uma lipoproteína. O que é lipoproteína? É uma parte de gordura e outra parte de proteína.
Mas ela não é propriamente aquela gordura de origem, ela já mudou, é um derivado. Assim como, por exemplo, a gasolina é derivada do petróleo. Então a gasolina não é o petróleo, é derivada do petróleo. Então a presença desses elementos do organismo é necessário. Muita gente confunde isso ao colesterol. O colesterol está alto, não há dúvida nenhuma, faz mal. Mas também, se tiver muito baixo, faz mal também. Então nós precisamos do colesterol, mas dentro de um certo equilíbrio. É fruto das gorduras, é fruto também das proteínas. Aí vem, por exemplo, já falei quase das gorduras, das proteínas, dos sais minerais, das vitaminas, e agora falta o hidrato de carbono. Ele é que representa o verdadeiro elemento que dá combustão. Por exemplo, eu estou mexendo o meu braço, eu estou gastando elementos que são derivados do açúcar. Açúcar é para o povo entender. Eu digo açúcar que é mais fácil para vocês entenderem. São glicogênio, glicose, frutose, sacarose, levulose. Nós vamos ir por aí afora, não vamos dar uma de sabido, não. Mas então, esses elementos são fundamentais para que o indivíduo tenha saúde. Quando o indivíduo não tem em quantidade suficiente, ele fica fraco, ele fica tonto, ele não tem força nem de carregar as coisas. Então, há um conjunto. Lei, não é possível que esses 5 elementos estejam, um deles faltando, ou então em excesso, vem doença. Por exemplo, você tem excesso de proteína. O que acontece? Você acaba tendo ácido úrico, forma cálculos, tem a ureia alta, tem a creatinina alta, tem os ácidos que são derivados das proteínas altas. Muito bem, então não pode. Você tem excesso de sais minerais que não estão sendo encontrados. Você tem os radicais livres, tem falta dos sais minerais. Você pode até morrer por caquexia, por deficiência da energia do corpo humano. Você não tem, por exemplo, gordura, pode ocorrer também a falta de tudo isso. Você não tem vitaminas, é a mesma coisa, mas tem excesso. O único que o excesso não faz muito mal são as vitaminas. Então eu creio que com esse ensinamento as pessoas devem ter uma consciência tranquila sobre como deve se dirigir. Agora, eu dou um conselho sobre alimentação. Coma o que você gosta, especialmente os temperos, menos a pimenta por questões alérgicas. Todos os temperos são ótimos para o organismo, é um tratamento formidável. O alho, a cebola, a salsa, a hortelã, vai falando, eu também não sou cozinheiro, tudo quanto é vegetal que entra, cheiro, folha não sei do que, ponha. Agora, não ponha gordura, não ponha nenhum óleo que seja saturado. Só use o óleo não saturado, por favor. Quais são os óleos que nós conhecemos que são não saturados? Aqui no Brasil tem o óleo de girassol e o óleo de canola. O resto já não é bom, é o melhor. Nos Estados Unidos tem a açafroa, no Oriente tem o óleo de gergelim, que também é não saturado. Qual a gordura de animais que pode ser comida que não constitui perigo para o nosso organismo como agente de óleo saturado? São os peixes. A grande parte dos peixes, a gordura dele é não saturada, 100% não saturada. É ótimo para o organismo. Faça uma boa nutrição, entendeu? Não coma nada com manteiga, nada com gordura, nada de leite gordo, nada de queijo gordo. Coma queijo, mas o queijo que esteja completamente isento de gordura. E você terá um nível de vida que você não acredita. Mais um adendo que eu vou dar. Eu venho insistindo há muitos anos neste país. Graças a Deus, eu tenho uma legião de brasileiros, muitos brasileiros. O que rezam, o que me abençoam, porque foi um passe mágico na vida deles, é o farelo de trigo. Me pergunta por que, doutor Tuffi? Simplesmente porque o farelo de trigo é a melhor proteína,
é uma proteína que não é de animal. O do animal tem hormônio, o farelo não tem. O do animal tem infecções, parasitas, bactérias, a proteína do farelo de trigo não tem. O animal tem vermes, a proteína não tem. O animal tem toxinas, que ele come certos alimentos que nós não comemos, o farelo de trigo não tem. E assim por diante. Então, o animal tem gordura, o farelo de trigo não tem. E o que é a proteína do farelo de trigo? É uma casca do trigo que é a melhor como radical, como composição, como elemento capaz de dar ao nosso organismo tudo aquilo que ele precisa que venha das proteínas, que são os aminoácidos. Então, por que não comer, por exemplo, 4, 5 colheres todo dia pro resto da vida, entendeu? Ou mais, dependendo da situação do indivíduo. Por quê? Porque esse farelo de trigo absorve a água. E o que ele faz? Então o bolo alimentar fica fácil de andar dentro do intestino. Andar não, ser expelido. De repente vão me chamar até de... Eu falo assim que é para poder facilitar o povo. Segundo, ele atrai a gordura. O farelo de trigo, quem come, já elimina 30% do excesso de gordura que está dentro do intestino. Porque ele atrai. Terceiro, ele é uma fibra. Então ele melhora a parede do intestino, ele enriquece o intestino de proteínas e o intestino fica mais forte, os músculos do intestino ficam mais fortes, ficam melhores. Então há um trabalho intestinal, porque é o aparelho mais importante do nosso organismo, é por ali que entram todos os alimentos. Quanta gente chega no meu consultório e toma vitamina e não serve, não serve. Essas vitaminas não estão falsificadas, não, senhora. Quem anda ruim, sabe quem? É o intestino dele. Como é que você quer que a vitamina entre no organismo dele se esse intestino está inflamado, tem a flora intestinal completamente alterada? Como é que você quer que esse aparelho que se chama intestino tire da comida, dos alimentos, a vitamina e leve para o nosso sangue? Porque se ele está doente, então nós temos que curar o intestino. Agora fique sabendo, 90% dos homens, especialmente no Brasil, depois dos 40 anos, tem problema intestinal. Então, o que começa a fazer? Que cuidar primeiro do intestino, para depois das vitaminas. Porque senão a vitamina entra e sai e ele não aproveita. Os alimentos do mesmo jeito. Então há alterações que complicam o nosso organismo. Então nós temos que ter cuidado com o nosso intestino. Alguns médicos dizem que a gente deve dormir mais, outros dizem que não se deve dormir muito. Tem até alguns intelectuais que dizem que quando a gente dorme, a gente perde tempo, deixa de viver. Mas por que será que os médicos dizem que depois dos 45 anos, a gente deve dormir mínimo entre 6 a 8 horas? Será que isso realmente ajuda a recuperar o organismo? É muito simples. É preciso que quem esteja me ouvindo aprenda. O sono, ele é apenas um recurso fisiológico do organismo que faz descansar os músculos, o resto não. O coração continua trabalhando, o fígado continua trabalhando, o pulmão continua trabalhando, o cérebro começa a sonhar e continua trabalhando, porque se ele parar, para tudo também. Então, ele não é uma parada da parte fisiológica, vegetativa, aquela que é obrigada a funcionar, senão nós não temos vida. Esta parada, este sono, é para recuperar justamente os desgastes de substâncias que são próprias no mecanismo dos movimentos dos músculos. Então, esse descanso, avaliado na Inglaterra por aparelhos, por pesquisas muito profundas, verificou-se que depois dos 45 anos, o indivíduo deve dormir no máximo 6 horas, 7 horas. E as pessoas idosas, vejam vocês como são as coisas. Como ele não tem muita atividade, ele dorme pouco. Aí vem em casa a família, meu pai dorme às 8 horas, quando é 2 horas da tarde ele está acordado, ele perturba todo mundo. É porque ele não tem mais necessidade de sono. Então, ensina-se, eu como geriatra, que aprendi isso lá fora,
é ensinar as famílias que devem pegar os pais que são já idosos, não deixá-los dormir antes das 10 ou 11 horas. Dormindo 11 horas, ele vai acordar lá para 5, 6 horas mais ou menos, está bem, não atrapalhou a vida de ninguém. Senão ele se levanta num horário de 2 horas da madrugada, vai na cozinha, ele aí começa a derrubar a panela, quebra vidro, quebra tudo, ninguém dorme, e é uma atrapalhada. E aí toca reclamar contra o pai. Por falta de instrução, por falta de educar as pessoas. Ele dormindo umas 5, 6 horas, está muito bem, não se preocupe com o resto. Pelo contrário, quando uma pessoa dorme demais depois dessa aí, é algum problema de saúde. A pessoa tem saúde, ele com 5, 6 ou 7 horas de sono se recupera no que diz respeito aos desgastes do aparelho físico, músculos. Doutor Tufik, uma vez, numa entrevista, o senhor havia dito que o organismo depende de 5 fatores nutrientes que são fundamentais. O senhor poderia nos fazer a gentileza de nos explicar quais são exatamente esses elementos que são fatores fundamentais para o nosso organismo? O organismo só tem esses 5, que fora deles não existe mais nada. Então, eu já falei em termos, mas vamos repetir para que ninguém esqueça. O ser humano vive justamente disso. Proteínas, que são as que formam as células do nosso corpo inteiro. O hidrato de carbono, ou seja, o açúcar, que eu já falei que é necessário, porque ele faz um papel de verdadeira combustão, de energia nos movimentos e a outras composições químicas que existem no organismo. Depois vem as gorduras, os lipídios, que eu já expliquei também, então é o terceiro. Depois vem as vitaminas, que são as enzimas, que elas funcionam como intermediária entre as substâncias que nutrem o organismo e as células do nosso organismo. É de uma importância muito grande. E, por fim, vem os sais minerais, que se chamam radicais livres, que são os derivados dos sais minerais. Quando um desses cinco elementos está muito baixo, o indivíduo fica doente. Quando um desses 5 está alto, ele fica doente. Então, esses 5 elementos precisam estar mais ou menos equilibrados dentro do nosso organismo. E o indivíduo goza de boa saúde. Porque os órgãos já estão capacitados para algum excesso, toxinas ou coisa parecida, ele pode combater com facilidade e não permite que isto possa levar o indivíduo a lesões ou alterações orgânicas. É preciso levar em conta os fatores hereditários, as doenças que são hereditárias. Por exemplo, a hipertensão, o câncer, por exemplo, tem muita ligação com o fator hereditário. As alergias, por exemplo, tem muito fator hereditário. Mas isso são correções que o médico pode fazer. Agora, o diabético não pode seguir este nosso exemplo. Ele tem que seguir um tratamento rígido sobre a presença e excesso de hidrato de carbono, os açúcares. Mas isso é caso, o Brasil inteiro não é diabético, e nós estamos falando para quem não é diabético. Doutor Tufik, existe uma coisa engraçada. Normalmente o paciente mente para o médico, né? Porque o paciente, quando procura o médico, ele vai achando que o médico tem um poder, é um mago, tem uma varinha de condão, que ele pode resolver os problemas. E ele, às vezes, mentindo para o médico, ele não passa a informação necessária, ele não passa a informação verdadeira ao médico. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Se é verdade que as pessoas que seguem os conselhos médicos podem elevar os níveis de saúde e podem viver acima de, não sei, viver mais de 15 anos a mais, aquele paciente que segue estritamente um conselho médico, ele tem uma capacidade maior de sobrevivência? Isto é fruto de estatística, não é uma opinião falsa, não.
os que fazem estas exigências, atendem a estas exigências no sentido das gorduras, do exercício, de tomar água, fazer exercício respiratório, tomar 15 minutos de sol, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, ele prolonga a vida dele com certeza absoluta. O que cuida do aparelho digestivo, especialmente dos intestinos, ele é obrigado a ter uma longevidade maior. Por quê? Porque todo aquele elemento que está prejudicando e que pode acelerar a morte vai se retardando. O próprio reumatismo, em vez de se tornar rápido e com consequência mais séria, ele demora para levar o indivíduo a problemas de artrite, de artrose, de dificuldade de movimentos. O problema, por exemplo, das consequências nas artérias, especialmente nas coronárias. Em vez de continuar obstruindo, depositando gordura, para. Então parou naquele lugar, enquanto existem meios de poder circular o sangue, o indivíduo não morrerá por isso. Ele pode ter seu sintomazinho, mas ele não vai morrer por isso. Então, retarda. Os cálculos clínicos da Organização Mundial de Saúde é que estes processos levam o indivíduo a 15 anos a mais do que ele iria viver. Doutor, uma outra grande controvérsia. Qual é o efeito de um banho de sol diário, cerca de 15 minutos, no sentido de rejuvenescer, no sentido de dar uma posição melhor, uma posição biológica melhor ao organismo? Os raios solares, eles são múltiplos, têm múltiplos aspectos. Eles são de vários tipos. Mas existe que os raios solares exercem um papel importante no nosso organismo, porque eles ativam, é como que se eles provocassem uma vitamina D, que é responsável em imobilizar o cálcio. Então, eles ajudam muito a que o indivíduo não sofra das doenças ósseas, como, por exemplo, a osteoporose, a osteomalase e assim por diante. Tanto que isso é verdade que os praianos, os que moram nas praias e que vivem tomando sol, o número de pessoas nessas cidades ou nesses locais que possam ter, por exemplo, consequências ósseas, fratura com facilidade, osteoporose, que é muito comum na mulher, 45%, lá a taxa é mínima, é quase nada, por causa do sol. Agora tem outros fatores no meio, alimentação, o organismo da pessoa, mas o sol exerce um papel formidável. Por exemplo, o sol melhora muito a qualidade do pulmão do indivíduo, porque ele ativa a circulação, ele melhora muito o processo de irrigação do nosso pulmão. Isso é formidável. Então o sol é necessário, muito necessário, mas não pode ser usado com excesso. O excesso do sol, depois de 15, 20, no máximo 30 minutos, e depende da hora, ele se torna tóxico. Ele, em vez de fazer bem, ele faz mal. Nós não temos educação sobre como fazer uso do sol no Brasil. Há indivíduos que ficam horas e horas, saem de lá torrados, e não sabem que estão correndo o risco de uma grande intoxicação, uma parada renal, por exemplo, por causa disso, e outras consequências. Mas isso depende do Ministério da Saúde. Ele é que deveria fazer uma educação melhor do povo sobre esses problemas. Depois dessa aula, me permitam parafrasear Vinícius de Moraes, quando ele dizia que as feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Em nome da medicina, dos grandes médicos, o baixo astral é que me desculpe, mas a saúde é fundamental.